Grite glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, te prepare. Hoje, mais uma vez, Deus vai sacudir você. Amém? Aleluia! Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Levante a sua Bíblia assim para cima. Vamos fazer aqui uma declaração de fé. Diga comigo, eu creio na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela diz que Deus já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Diga, na cruz, Jesus Cristo conquistou a minha redenção, meu perdão, a minha cura, minha libertação, meu batismo com o Espírito Santo e a minha comunhão. Diga, eu declaro que eu viverei para a glória de Deus, tanto na terra como no céu. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. E nessa noite eu vou falar da vinda do Senhor. Diga comigo, a vinda do Senhor. Diga, a vinda do Senhor. Quem está esperando pela vinda do Senhor e diz amém? Esse amém não me convenceu. Quem está esperando pela vinda do Senhor, diga amém. Diga aleluia. Nós não somos crentes terrestres, mas celestes, amém? Estamos com o nosso pé na terra, mas a nossa mente e o nosso coração já está no céu há muito tempo. Quem está esperando por Jesus daqui para esses próximos dias, diz amém. Porque se você estiver esperando, realmente você vai se animar com essa palavra. Se não tiver, aí hoje você se converte de novo. Porque crente que não pensa no arrebatamento, não pensa na volta de Jesus, não se converteu ainda, ou então esqueceu do que é conversão. Crente que se esquece que Jesus vai voltar, que fica com a mente habitolada somente nas coisas desse mundo. O apóstolo Paulo diz que esse crente, esse cristão, é o mais miserável de todos. Se a nossa esperança está somente nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos. Em Colossenses 3:1 fala, se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são de cima, onde Ele está. É possível que um cristão passe um dia, 2, 3, sem lembrar do céu? É claro que é. É possível que um cristão passe uma semana inteira e nem se lembre que existe céu? É possível, absolutamente possível. Nós vivemos envolvidos 24 horas por dia nas coisas desse mundo que nos envolve, que nos atrai. Se a gente não se esforçar, não fizer um exercício de fé mesmo, de esforço consciente, a gente termina esquecendo. É possível que alguém ore e faça uma oração tão técnica que nem de Deus se lembre? Meu Deus, em nome de Jesus, me abençoe com isso, com aquilo outro. Depois se lembra, puxa, falei de Deus, orei, mas a minha mente mesmo estava lá no meu problema, no ambiente de trabalho, onde eu tenho que chegar cedo pela manhã. Então é possível que você faça uma oração a Deus, da boca para fora, e o seu coração nem sequer raciocinou a respeito da existência de Deus.
Isso é tomar o nome de Deus em vão. Irrita o coração do Senhor. Quer ver? Entre homem e mulher, é possível que o sentimento, a sensibilidade das mulheres sejam mais parecidos com o sentimento de Deus do que o do homem. É possível. Para animar as mulheres, viu? É possível. Então é muito parecido assim, ó. Deixa uma mulher estar conversando com um homem e perceber que ele passou 30 segundos falando algo para ela, mas que ele estava voando, que nem ele mesmo estava ligado naquilo que estava falando. Ela vai ficar uma maravilha de satisfeita. Sim ou não? Ela olhando para ele conversando, olhando para ela, mas ela percebe que na verdade, tudo que ele está falando da boca para fora, tá? Que ele está ligado mesmo em outra coisa, ele está, alguma coisa está atraindo ele. Digamos, você está no shopping com a sua esposa. Eu vou lá para a namorada não, porque os caburés que ainda estão namorando estão aprendendo, então a gente tem que relevar, tem que perdoar. Mas os maridos de 2 anos, 3 anos, que já deveria estar acima da média, está lá no shopping, e a mulher conversa com ele, papapi, pipi, papá, pô, que bom, meu marido está comigo, está olhando para mim, tá lá, e ele, pois é, mulher, mulher, o que é que você está falando? É o que? É isso bem mesmo. E olhando, prestando atenção nas outras coisas. Se essa mulher pegar o prato e fizer assim, torta na cara, ela tem toda a razão. As mulheres dizem amém. Estão liberadas para constrangê-lo desse nível. Está repreendido, é? Se ele levantar e dizer assim, você acabou com o nosso encontro, não se preocupe. Essa semana eu marco um gabinete com o pastor e ele vai me dar razão. Ele vai me dar razão. E a gente dá mesmo. Se você não perder teu casamento até lá, a gente ajuda a consertar. Mas que você tem razão, tem. Porque Deus disse que não devemos tomar o nome dele em vão. Isso é falar com Deus com a mente em outras coisas. O mesmo serve também para os relacionamentos. Se você decidir dar um tempo especial para alguém que está do seu lado, deixa eu fazer aqui um exercício. Quem está com a esposa do lado, o esposo do lado, pega na mão assim, dá uma apertadinha. Eita glória. Dá uma olhada no olho da esposa, o marido. Diga assim, meu amor. Só os maridos para as mulheres. Diga, meu amor. Nesse lugar, nessa noite, meu coração é totalmente do Senhor Jesus. Só você consegue me distrair. Portanto, mulheres, fiquem quietinhas, não fiquem falando com seu marido não, porque você, quando você fala com ele, o coração dele você atrapalha. Você é tão especial que só você consegue tirar a atenção dele da palavra de Deus nessa noite. Então fique tranquilo. Não se preocupe não, que quando sair daqui, que ele não tiver que estar tão concentrado na palavra, você volta a ser a pessoa mais importante para ele nessa terra. Amém, maridos? Amém, maridos? Quem deve ser a pessoa mais importante para o marido na terra? No céu a gente sabe que é Jesus. Deve ser a esposa, amém? Pastor, mais importante que os filhos? Mais importante que os filhos. Os meus filhos são tremendamente importantes para mim, importantes para minha esposa. Mas se nós queremos ensiná-los um dia ter um casamento perfeito, abençoado, então eles precisam saber que o meu amor pela minha esposa é maior do que o amor por eles. E eu não aprendi isso apenas com a Bíblia, eu aprendi isso quando eu era criança com o meu avô, falando uma coisa que pode até ser que ele não vivia aquilo, mas aquilo entrou no meu coração. Eu vi meu avô falando assim, conversando com um amigo dele, e falando sobre as esposas, a esposa, a mulher que trabalha, né, aguenta, né, mãe dos nossos filhos, a gente vai para lá, vai para cá, e ela segura a onda em casa, e pá, e falando, elogiando as mulheres, eu só aqui de bituque, escutando. E eu vi meu avô dizendo assim, olha, se eu tivesse que escolher entre perder minha mulher e um dos meus filhos, é claro que eu perderia um dos meus filhos, porque
porque a minha mulher é quem vai ficar comigo até o resto da minha vida, a gente vai envelhecer junto, meus filhos casam e vão embora, então ela continua sendo mais importante na minha vida. Pegou aí? A esposa é tão importante, eu não sei porque eu estou falando isso, deixa Jesus abençoar algumas pessoas, alguns casais aqui, depois eu fecho parênteses. A esposa é tão importante para o marido, que a Bíblia diz que os filhos chegam no momento que ele diz assim, ó, não, vou começando por você, marido. A Bíblia diz que você larga pai e mãe e se une à sua mulher, esposa. Pronto, você já deixou teu pai e tua mãe. Nesse ponto, tua esposa já passa a ser mais importante do que teu pai e tua mãe. Quem nunca entendeu isso, quem deixa a sogra, o sogro, ou deixa o pai e a mãe interferir no casamento, atrapalhar, quem fortalece um sentimento ruim no pai e na mãe para criar problema com o genro ou com a nora, não sabe o mal que está fazendo. O pai continua sendo pai e a mãe devem ser honrados sim, mas eles lá e eu cá. Depois apaga essa parte aqui que eu vou dizer uma coisa. A minha sogra é a melhor sogra do mundo, a 900 quilômetros daqui. Brincadeira. Gostaram aí, né? Não, minha sogra, nós vivemos um tempo junto, bem pertinho, e ela sempre foi uma mãe que eu não tive. Eu brinco com ela na frente dela, porque ela não sabe que o negócio não tem atrito. E a minha esposa sabe disso, que há um amor, que às vezes ela me defende, fica do meu lado para não ficar do lado da minha esposa. Não é que ela é tão boa assim não, né? Mas o negócio é, eu conquistei no lugar de um filho que ela não teve. Mas preste atenção. Se os pais estão interferindo no casamento, gerando contenda, e você está priorizando seus pais ao invés do seu cônjuge, está errado. Honre seus pais, continue honrando, mas a Bíblia diz, deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. E vice-versa, marido. Então tem gente que está dentro do casamento ainda querendo desfrutar lá do lar. E trazendo o pai para aconselhar. Para entrar e decidir coisas por ele. Não, você decide. Principalmente quando você tem um pastor. Tem um pastor? Tome aconselhamento com ele, com os líderes da igreja. Não leve problema para o seu pai e para a sua mãe. Leve solução. Leve bênção. Posso ouvir amém? Por quê? Porque o pai e a mãe vão tomar dores. E tem muitos pais que não têm sabedoria. Que chega assim, é assim que está fazendo com minha filha. Bora, junta os paninhos de bunda. É assim que a gente falava lá no interior, viu? Desculpa a expressão. Junta a trouxinha, vamos para casa. E você perde a oportunidade de crescer em maturidade, aprender a resolver seus problemas com o seu próprio marido, para um dia ser exemplo para os filhos. Amém? Então, leve só solução para os pais. Como é que está o casamento? Está, ó, uma bênção. Aí o sogro, ambos os sogros, vão ter um bom relacionamento dentro desse casamento. Então começa assim, você deixa pai e mãe e se une a sua esposa. Aí vem os filhinhos. Aí você começa a investir, filho. Não que eles não devem ser cuidados, devem ser cuidados de maneira excelente. Por quê? Porque vamos prestar conta diante de Deus da maneira como nós cuidamos dos nossos filhos. Tem que ser cuidado com excelência, amém? Mas nunca deixe os filhos substituir o relacionamento marital, conjugal. Posso ouvir um aleluia? Porque vai chegar um tempo que os filhos vão dizer assim, ó, bye. Lembra do Calhambete Pibito, do Roberto Carlos? Bye, Calhambete Pibito. Pera para que te quero, foi-se embora. E você continua com a sua esposinha, que você ignorou, maltratou, e agora ela quem vai fazer aquele chazinho, quando você tiver com conjuntivite. Nem precisa de chá com conjuntivite, né? Quando tiver com gripe. Hein? Ame seu cônjuge, ame seu esposo, valorize a ele. Para de ficar olhando para o homem da novela, para de ficar olhando para a mulher de não sei de onde. É tua esposa, ela é ela mesma. A Bíblia diz que você deve gozar a tua vida com a mulher da tua mocidade. E as mulheres dizem amém. E você, mulher, é ele mesmo, tem jeito não. Sendo careca, banguela, zarou e barrigudo, é com ele que você vai terminar o resto da sua vida. E dê glória a Deus, que é o mais bonito que o Senhor achou para você. Ontem eu estava dizendo para minha esposa, olhei para ela e disse, mulher, você deve ser muito grata, né, pelo presente que Deus deu para você. Ela disse, não, Deus me deu foi um peso.
Só quem tem convicção, quem se garante, pode fazer essas brincadeiras. Senão daqui a pouco você... Ó. Então, fecha parêntese, pega a aulinha aí extra, né? E vamos voltar aqui para a palavra, porque nós vamos falar disso também nessa noite com o Senhor. Dedicação a Deus, uma vida com Deus. O crente que não pensa em Jesus, que não espera por Jesus, está se esfriando na fé. E a Bíblia diz assim, ó, você pode continuar fazendo qualquer coisa na igreja, mas se abandonar o primeiro amor, o Senhor diz assim, ó, arrepende-te, lembra-te de onde caíste. Quem se esfria na fé, cai. Quem se esfria no amor por Jesus, caiu. E o Senhor fala, lembra-te de onde caíste e arrependa-se, antes que eu tire o castiçal, a luz, o foguinho que está em você. Amém? Então nessa noite, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e em nome de Jesus, esse relógio vai parar, para pelo menos eu pensar que não... Para aí. Mas nesses próximos 40 minutos, aleluia, nós vamos falar sobre a vida de Jesus, para você sair daqui esquentado, cheio do fogo, mais apaixonado por Jesus, amém? Porque depois dessa palavra, já quero anunciar que nós vamos fazer uma reunião, com todos os irmãos que estão envolvidos no aniversário, com toda a equipe que foi formada para trabalhar. Nós vamos fazer a última reunião para então, essa semana, a gente trabalhar. Então essa palavra vai ser rápida, a gente também quer orar por você. Então vamos lá, num tiro só. Aleluia, diga comigo, vinda do Senhor. Eu vou estar lendo a NVI, viu? Pode escolher a NVI. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Essa palavra, os que dormem, está falando dos que morreram. E o apóstolo Paulo está falando de pessoas que não têm esperança em relação aos que morreram. É igual alguns velórios que você vai hoje. Você vai a alguns velórios, as pessoas não são convertidas, elas não têm esperança que um dia vai encontrar com um ente querido que já morreu. E aí elas desmaiam e elas choram, e você sabe que muitos dos choros é remorso, consciência pesada, porque não pôde dizer que amava quando era vivo, não pôde servir melhor, era intrigado, não perdoou, não pediu perdão, e tanta gente que chora com remorso, e agora essa pessoa vai sofrer, ou será que ela vai me perdoar? É aquele sofrimento de quem não tem esperança. Nós os evangélicos somos muito criticados, porque os nossos velórios são mais equilibrados. Quando você vê num velório evangélico, alguém se desmaiando, tal, ali é porque aquela pessoa é assim mesmo, é emotiva naturalmente. Porque no geral, os velórios de evangélicos não tem choro de grito, tem aquele choro de quem está se despedindo. Mas os cristãos genuínos e verdadeiros, quando se despede de um ente querido, que também é convertido, que também está na luz, é uma despedida. Ele sabe no fundo que em breve vai se encontrar com essa pessoa. Por isso que ele chora menos, é mais equilibrado, consegue até sorrir. A gente pega um violão e canta mais perto que ele está. Quando eu... Está no Mi, tá? Mi maior? Isso. Mudou até o tom. Quando eu vou celebrar um culto em velório de gente que não é crente, que eu começo a cantar essa música, é um choro, já espero logo. Eu já canto esperando. Aí eu começo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Segura aí. Aí o povo, aquele desespero, todo mundo se derrete. Mas num velório dos cristãos que conhecem Jesus,
que sabe que um dia vai passar por isso. E tem muitos deles que estão pedindo, volta logo, Jesus. Quando chega na última parte, é a parte que eu mais gosto. E quando Cristo, enfim, me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Quando a gente canta essa parte aqui, só começa os cristãos, oh aleluia, oh glória, vira uma bagunça no velório. Até o morto começa a rir. Lá no seio de Abraão. Porque essa é a nossa esperança. Eu posso ouvir amém? O apóstolo Paulo diz, irmãos, não sejais como aqueles que não têm esperança, que quando alguém morre, dorme, fica desesperado. Não, nós somos diferentes. Nós temos uma esperança e nós sabemos que em breve o Senhor voltará. Aleluia, amém. Então ele continua dizendo, versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. A pregação da vinda de Jesus, a pregação do arrebatamento, é o maior manto de consolo que Deus pode derramar sobre a igreja num culto como este. Eu posso ouvir amém? Você vai sair daqui nessa noite consolado, por saber que apesar das lutas que você está passando, independente do que você passa hoje, o apóstolo Paulo diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando o arrebatamento chegar, Deus vai revelar uma glória para você, na sua vida, através de você, que você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, o que eu passei no meu passado, o que eu passei nas minhas lutas, na minha caminhada, não foram nada. Eu poderia ter passado 1000 vezes mais por todos os problemas, se eu soubesse que essa glória era tão assim. Creia nisso. Você vai ver coisas que o olho nunca viu, que o ouvido vai ouvir coisas que o ouvido nunca ouviu, e você vai sentir coisas que jamais entrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado no céu para nós. A igreja do avivamento é a igreja do arrebatamento. A igreja que pensa em avivamento, que pensa no poder do Espírito Santo, em viver em comunhão com Deus, é a igreja que está 24 horas ligada na volta de Jesus. Não se embaraçem coisas dessa terra. Pelo contrário, comece a se desligar de mais algumas coisas aí, para estar mais pronto, porque a trombeta logo logo vai soar. A maior esperança do cristianismo está no arrebatamento. Cristianismo sem arrebatamento não é cristianismo. Nunca foi tão necessário pregar sobre a vinda de Jesus, e nunca os pregadores falaram tão pouco da vinda de Jesus.
Antigamente, quando não se tinha nem sinais de que estávamos vivendo os últimos tempos, os pregadores proclamavam: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Agora estamos vivendo um tempo em que Jesus realmente está voltando e os pregadores calaram. Balança quem está do seu lado e diga: se lembre, diga, lembre-se de que Ele vai voltar em breve. Amém? Será no arrebatamento que todos os cristãos vencedores receberão a salvação do corpo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 em diante. Olha o mistério que vai acontecer aqui. 1 Coríntios 15, do 50 em diante. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quem crê nisso diz amém. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Continue trabalhando para Deus com foco no arrebatamento, porque quando você for transformado, quando esse mistério acontecer, você vai ver que tudo que você fez em Deus terá sido transformado em galardão para a sua vida. Amém? Quando estiver trabalhando para Deus, não trabalhe como se estivesse trabalhando para uma igreja, uma instituição, ou para agradar uma liderança. Trabalhe para o Senhor constantemente, de maneira abundante, porque o seu trabalho não será vão. E em breve, você vai sofrer um processo de transformação que, graças a Deus, vai ser em fração de segundos. O que é? A palavra arrebatado significa algo ser raptado em fração de segundos, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Essa transformação do nosso corpo físico ser transformado num corpo glorioso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Você não vai nem perceber. É por isso que Jesus falou que aquele que crê nele e guarda a sua palavra não verá a morte. Nós somos livres para crer que o arrebatamento vai acontecer nos nossos dias. Quem crê nisso? Quem crê que vai estar vivo? Trabalhe como se o arrebatamento fosse acontecer na próxima semana. Viva como se o arrebatamento fosse acontecer no próximo mês. Aliás, se você soubesse que realmente o arrebatamento ia acontecer no próximo mês, ou que você iria morrer no próximo mês, que estilo de vida você assumiria a partir de agora? Pastor, tem como antecipar uns segundos antes? Nós devemos viver. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ter a nossa consciência acesa a respeito do arrebatamento, da vinda de Jesus, de tal maneira que aquele que é casado viva como se não fosse casado, aquele que é rico viva como se fosse pobre, aquele que tem vive como se não tivesse. Não se embarace, não se entreta nas coisas desse mundo, esteja firme, esteja concentrado, atento, porque Jesus está voltando. Amém? Eu me lembro de uma experiência que um pastor foi pregar sobre o toque da trombeta. Irmão, a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados. E ele começou a levar a igreja para essa concentração. Era um pregador diferente de mim, né? Ele ficava paradinho, quietinho, então só o gesto dele já deixava aquela tensão no ar. Irmãos, a trombeta vai tocar, e quando a trombeta soar, só vai subir quem estiver preparado. E ele foi levando para aquela melancolia, e todo mundo já estava quase que
subindo da cadeira no arrebatamento. Irmãos, e quando a trombeta tocar, aí ele combinou com o irmão que pegou aquelas igrejas antigas que tinha aqueles instrumentos de sopro, que tem o sopro, corneta e tem a tumba. Aí quando ele disse, irmão, a trombeta vai tocar, aí o irmão lá de trás da igreja, que imediatamente a igreja levantou e voou aquela bagunça e todo mundo foi embora, correu com medo. Disse, meu Deus do céu, o povo foi com medo, ninguém está preparado, ninguém deu glória a Deus, mas ficou uma senhora lá no fundo da igreja. Disse, meu Deus, ainda bem que pelo menos uma crente nessa igreja. Aí foi lá, e chegou a irmãzinha, estava aqui, aí ele balançou a irmã, balançou, percebeu que do susto ela morreu. Eu queria ver Jesus, se a trombeta tocasse agora. Se tocar agora, pelo menos 2 pessoas sobem. A primeira sou eu, quem é a segunda? Amém! Aleluia! Uma das maneiras de Deus motivar a igreja a perseverar na fé é liberando promessas do arrebatamento. O arrebatamento, a volta de Jesus, Deus vir buscar a sua igreja, é algo prometido na Bíblia, é muito claro. Em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos, 500 pessoas estão olhando para Jesus subindo nas nuvens, aparecem 2 anjos, e eles questionam os judeus dizendo, por que vocês estão olhando para o Senhor que está subindo? Saibam que da mesma maneira como Ele está subindo, Ele voltará também. Na subida, Jesus é anunciado que vai voltar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, o autor aos Hebreus vai dizer, e daqui a pouco tempo, na tradução corrigida diz, e um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, eu posso ouvir aleluia? O próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 1, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, mas eu vou preparar o lugar, e se eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. No começo do seu ministério, Jesus já promete que um dia viria para buscar o seu povo, para morar com Ele no céu. Nós não podemos esquecer dessa verdade. O arrebatamento é uma realidade, e o arrebatamento não está longe, o arrebatamento está perto, a vinda de Jesus está próxima à igreja, eu posso ouvir um aleluia? Você que estava errante, como ovelha errante, indo para os matadouros da vida, achando que ainda vai ter uma longa vida, ou que o arrebatamento não vai acontecer, eu diria que é importante você pensar nisso e se despertar para viver uma vida com Deus, para viver uma vida com o Senhor, porque a qualquer momento o Senhor Jesus volta para nos levar, amém? Que o arrebatamento vai acontecer, nós sabemos, e que somente os vencedores subirão no arrebatamento, isso é muito claro na Bíblia, e que estamos vivendo os últimos dias da história da igreja na terra, também a Bíblia é muito clara em relação a isso. Que o anticristo já está se introduzindo no mundo, nós também sabemos, os sinais estão dizendo aí, o mundo está se afunilando para uma globalização, e que devemos vigiar, para estarmos de pé, e não sermos pegos de surpresa, quando o Senhor Jesus voltar, nós também sabemos. Agora a pergunta que eu faço nessa noite é, diante dessas verdades, diante do entendimento que tenho a respeito da volta de Jesus, qual estilo de vida eu devo viver hoje? Qual estilo de vida eu devo hoje decidir viver diante de Deus? E baseado nesse questionamento, queridos, eu quero falar sobre 2 missões da igreja. 2 estilos de vida que a igreja do Senhor foi chamada a viver. De tudo que Deus preparou para a igreja viver e fazer nessa terra, se resume em 2 missões. A primeira missão da igreja na terra é adorar a Deus. A primeira missão da igreja na terra é viver com Deus uma vida de comunhão, uma vida de devoção, de dedicação. Posso ver aleluia? A segunda missão da igreja na terra é servir a sociedade. E isso com evangelismo, com missões, com a palavra de Deus. E eu quero discorrer dentro
dessas duas propostas aqui, para que você possa sair daqui nessa noite mais preparado, mais crente, mais cristão, mais transformado, mais convertido, mais pronto a cumprir a vontade de Deus. Porque em se tratando do século 21, nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos correm mais risco, mais do que nunca, correm risco de viver fazendo a sua própria vontade, iludindo-se, achando que está vivendo, fazendo a vontade de Deus. O mundo distrai você de tal maneira, e as suas emoções estão tão cheias de misturas de coisas, que daqui a pouco você não consegue discernir se o que você está fazendo está agradando a Deus, a você ou ao sistema do mundo. E é importante que a gente se lembre do verdadeiro chamado do Senhor para a nossa vida. A primeira missão da igreja é uma vida de adoração. Diga comigo, vida de adoração. Diga, vida de adoração. Você foi chamado para ser adorador. Você foi chamado para ser ligado a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, nós passamos a nos parecer com Deus. Aquela palavra que é liberada em Salmos 115, dizendo que torna-se semelhante aos ídolos. Aqueles que fazem adoram. O mesmo princípio serve para quem também adora a Deus. Aliás, o Salmo começa dizendo que o nosso Deus está no céu, faz tudo que lhe apraz. Ele é vivo, tem boca e fala, tem olho e vê, tem ouvido e ouve. Diferente dos ídolos que têm boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam. E as pessoas que adoram os ídolos, as imagens de escultura, se tornam tão mortas quanto as imagens de esculturas, mortas para Deus. Mas quando você adora a Deus, quando você tira tempo para se prostrar diante do Senhor, está face a face com Ele, em tempo de contemplação, então você passa a se parecer com Deus. Amém? Amém? A vida de adoração a Deus é constituída de uma vida piedosa, uma vida de piedade. E uma vida piedosa, ela acontece pelo conjunto de várias decisões que você toma para o seu dia a dia, vários hábitos que você traz para o seu dia a dia. E esses hábitos vão levando você a viver uma vida totalmente diferente do que vive o mundo lá fora. As pessoas lá fora estão vivendo inclinadas, impulsionadas pelo próprio instinto, impulsionados pela natureza caída. Mas quem começa a viver uma vida de piedade, uma vida de adoração a Deus, começa a se parecer com Deus, começa a se diferenciar das pessoas do mundo, das pessoas lá fora, das pessoas que não têm Deus. E essa é uma promessa para os últimos dias. E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas conseguem perceber que você é diferente, não porque você fala muito, não porque você tem uma ideia, mas elas conseguem que você é diferente porque a tua atitude, o teu estilo de vida reflete Deus, faz com que elas se lembrem de Deus. Jesus falou assim, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, assim também que as vossas obras resplandeçam diante dos homens, para que os homens glorifiquem o Pai que está nos céus, por causa das vossas obras. Estilo de vida. Como é que eu vou fazer algo e viver de maneira parecida com Deus, se eu não conheço a Deus? Se eu não ando com Deus? Se a minha vida com Deus não passa de uma religião, de uma teoria? Nós precisamos colocar como meta da nossa vida comunhão com Deus, adoração a Deus, tocar a Deus, pegar a Deus, experimentar Deus. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele virá como chuva serôdia. Se você estiver andando lá na avenida e uma chuva cair sobre você, e você estiver andando a pé, essa chuva vai tocar você e vai molhar você. Amém? Se Deus vem sobre você como chuva, essa chuva vai te molhar. Não existe cristianismo, comunhão com Deus, sem ser afetado. Eu tenho comunhão com Deus, e você não é afetado, não é tocado por Deus, não sente a presença de Deus, então é uma teoria. Porque o profeta disse que Deus viria como chuva. E a chuva não vem para enfeitar, a chuva vem para molhar, regar a terra e gerar resultado de vida. Amém?
Estou há 10 anos na igreja, eu nunca vi diferença na minha vida. Eu nem fedo nem cheiro, nem cheiro nem fedo. Eu não vejo nem tanta diferença. Como é que foi depois que você se converteu? Eu já era tão bonzinho, eu não vi muita diferença não. Quer dizer que você está há 10 anos na igreja e você não tem experiência com Deus, não vê diferença, não vê transformação, você continua pensando as mesmas coisas de antes. Eu vou dizer, esse cristianismo seu não passa de teoria. Eu sei muito bem quem eu era antes, quem eu sou hoje. Eu sei muito bem o que eu pensava, o que eu era capaz de fazer quando eu não era crente, e o que eu passei a sentir, e ser pronto a abrir mão depois que eu me converti. Todo mundo deve ter esse divisor de águas. Amém? Você pode imaginar, você que já é crente há mais de 10 anos, você pode imaginar quem você seria hoje se você não tivesse se convertido? Às vezes eu fico assim analisando, meu Deus, eu acho que nem vivo eu era mais, pelo estilo de vida que eu vivia. Então, um conjunto de hábitos que você contrai para a sua vida de fé, que vai fazer com que você viva uma vida piedosa, uma vida de adoração a Deus, amém? A oração, a leitura e meditação na Bíblia Sagrada, jejum. Crente do século 21 que no jejum é carnal, não consegue vencer, a não ser que de repente você não pode jejuar por causa de saúde, você não pode, mas você pode fazer, disciplinar o seu corpo. Quem não pode jejuar tirando a comida, você pode tirar a carne de uma comida durante uma semana, pode tirar o arroz, tirar coisas que você sabe que o seu corpo precisa, em jejum, em disciplina, oferecendo uma mortificação da sua carne para Deus, a fim de que tua natureza adâmica esteja debaixo dos seus pés, e teu espírito seja gigante, e você se sinta mais próximo de Deus. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? O jejum vai fazer com que você viva um estilo de vida de adoração a Deus, a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Tem gente que só vem na igreja no domingo, nem consegue praticar a comunhão direito, não conhece as pessoas, não interage, mas pelo menos no domingo isso é importante, é necessário. Mas participar das atividades da igreja, os cultos, vigílias, casa de oração, alguma atividade que a igreja faz para nutrir comunhão com o povo, é importante, porque isso vai gerando em você vida, amém? Evangelismo, quando a gente vai evangelizar, a experiência boa não é só de liberar palavra para outras pessoas. Quando a gente evangeliza, a gente volta com a alma lavada. Meu Deus, eu falei da tua palavra para alguém. Você sente o respaldo do Espírito, você sente que o Espírito Santo aprova. E quando você sente o Espírito Santo te usando para tocar outras pessoas, o fato dele passar por você e tocar outras pessoas, isso te edifica também. Quando você ora por alguém e alguém chora, e a pessoa é comovida, e a pessoa, sabe, você começa a orar, ela tem um semblante, você termina de orar, ela está com outro semblante, feliz. É gratificante demais. Isso vai levando você a viver uma vida de adoração a Deus, vai te aproximando mais do Senhor. Uma das maneiras de você se edificar na fé é testemunhando a tua própria fé. Amém? Pastor, o meu domingo de manhã é bom demais para eu ir evangelizar. É tão bom, uma caminha tão boa. Cuidado, senão ela pega fogo. Quem foi que outro dia disse, pastor, rapaz, mas foi difícil sair da cama. Parece aqueles gatos assim, preguiçosos, que vai descendo uma patinha, dessa outra, dessa cabeça, dessa coisa. Alguém disse, pastor, para eu sair da cama não foi, mas o Espírito Santo falou assim, sai dessa cama boa e vai evangelizar. Oh meu Deus, fala assim com todo mundo dessa igreja. Então essas atividades que você participa, elas vão levando você. A gente faz as vigílias aqui, vem poucas pessoas, e nós colocamos as vigílias agora para 9 horas, vão até meia-noite, termina 3 horas de vigília. Você vai bem ali numa pizza, chega às 11h30 em casa. Não muda nada. Sexta-feira, nós não vamos ter na sexta que vem, mas às sextas-feiras, nós estamos fazendo vigília, clamando. Aqui você ora pelos seus parentes, ora pela sua casa, você define o seu futuro em oração, de joelho, chorando na presença de Deus. E você não quer sacrificar a sua vida. Jesus fazia vigílias.
Ele levava os discípulos a fazer vigília. E quando o discípulo dormia na vigília, ele dava um tapa na cabeça. Ei, rapaz, está dormindo? Acorda! Você não pode vigiar 1 hora comigo. Fazer vigílias ainda faz parte do cristianismo bíblico. Pastor, eu faço vigília. Como? Eu fico até 4 da manhã assistindo as séries The Walking Dead. No dia que sair um zumbi pela tela e agarrar teu pescoço, aí você vai aprender a vir fazer vigília na igreja. Olha aí, ó, parece um zumbi. Aí dá certo, aí é difícil mesmo. Ele está ficando famoso com esse cabelo aí. Vou fazer uns memes aí. Uns memes. E principalmente quando você cumpre o Mateus 6,6. 1, 2, 3 e... Quando fores orar, entra no seu quarto, tranca a sua porta, e orando o seu pai que te vê em secreto, o seu pai te recompensará em público. Quando você pratica isso diariamente, em que seja 15 minutos, eu vou reduzir, meu Deus do céu. Pode ser que Jesus te pega uma hora dessa aí, você começa, mas pelo menos 10. Jesus, é inegociável, 10 minutos. 10 minutos, para eu entrar naquele quarto tem que ser 10. Tudo bem, vai. 10, abra a porta, se ajoelhe. Eu sei que no início você vai correr o risco. Senhor, eu vou até ficar olhando para cima, já para eu ficar com um ponteiro aqui. Ó, Deus, eu estou aqui na tua presença. Nem que seja, mas vai. Porque tem gente que gosta tão pouco de orar, que parece que se pagasse para orar, não ia orar. Há uma barreira no portal eterno. A maior barreira do cristão do século 21 está na porta do quarto. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou orar ou não vou? Aí vem o WhatsApp, vem o Facebook, vem a televisão, vem a louça para lavar, vem aquele que te ligou, vem um compromisso. E aí quando pensa que não, já dá meia-noite e você não foi para o lugar secreto. O diabo vai fazer de tudo para você não ir para o lugar secreto. Porque o diabo sabe que você sempre, quando entra no lugar secreto, você entra um e sai outro. Porque segundo Bob Fitch, acho que é o nome dele, o segredo do lugar secreto, ele diz, o segredo do lugar secreto, tem um livro, viu? O segredo, o grande mistério do lugar secreto, é que quando você entra lá, ele já está lá. É o único lugar que Jesus diz que, se você entrar sozinho, ele está lá. O teu pai que te vê em secreto, ele está lá, te vendo. Volte a assistir o filme Quarto de Guerra, para você se animar a ir para o lugar secreto. Cheio de crente, sendo pisoteado pelo diabo, caindo no pecado, desviando da fé. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Um dia está na igreja, outro dia está na igreja. Parece dançador de country. Um dia está na igreja, outro está no mundo. Não consegue ficar firme. Por quê? Porque não tem vida secreta com Deus. Aí não tem vida piedosa. A vida é carnal. Se encontrar com uma pessoa endemoniada, ninguém sabe quem corre primeiro. Se é o endemoniado com medo dele ou se ele com medo do endemoniado. Porque ele desconfia que se ele colocar a mão na cabeça do endemoniado, o demônio vai cuspir ele, vai bater nele, vai rasgar a roupa dele. Igual aconteceu na Bíblia. Por quê? Porque a vida é carnal. E quando a Bíblia fala de ser carnal, não está falando, por exemplo, daquela pessoa que está sempre caindo em sexo. Todo mundo fica pensando no sexo quando fala de carnalidade. O ódio é uma carnalidade. Egoísmo é carnal, é carne. Avareza é carne. Feitiçaria é obra da carne. Ciúmes, obra da carne. Inveja, obra da carne. Se você está com o coração cheio dessas coisas,
então você é carnal. Porque o espiritual, ele sente que dentro dele, ele está desprendido dessas coisas. Está livre. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? E se o diabo não tem como apontar o dedo sobre você, você se sente em autoridade espiritual para poder enfrentar o diabo cara a cara. Eu posso ouvir amém? Então vai para a devoção. Vai para a vida espiritual, para a vida piedosa. Isso vai te abençoar poderosamente. Aleluia! Essa vida piedosa, irmãos, é uma vida de contemplação, e ela restaura em nós os atributos morais que perdemos lá no Éden. A imagem e semelhança de Deus não está na condição física, está nos atributos morais. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus quando ele pecou lá no Éden. Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. É tanto que a Bíblia vai dizer que Adão gerou um filho segundo a sua imagem. Não era mais segundo a imagem de Deus. Era a imagem dele, Adão. Então, quando eu começo a adorar a Deus e viver uma vida de devoção, Deus restaura em mim. Começa a ativar na minha vida o que Ele começou a colocar quando eu me converti. Eu nasci de novo, Jesus Cristo entrou no meu coração, e Deus começou a colocar dentro de mim dispositivos, que à medida em que eu cresço na comunhão com Ele, isso vai crescendo e me tornando imagem e semelhança dEle. Não é imagem e semelhança de Deus alguém que acabou de se converter, entrou no processo. É imagem e semelhança de Deus quem realmente vive uma vida de comunhão com Deus para se parecer com Deus. O filho novinho ainda não parece com o pai. Pode ter alguma aparência no físico. Mas sabe quando é que o filho vai se parecer com o pai? Quando ele cresce, pega o pai como exemplo e começa a repetir as mesmas coisas do pai, falar parecido com o pai, pensar como o pai, aí ele se parece com o pai. Então, quando eu nutro relacionamento de comunhão com Deus, o Senhor restaura os atributos morais. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu contemplo o Senhor, eu exponho o meu coração como terra boa para que Deus plante poderosas sementes. É assim, ó. Eu vou adorando, eu vou expondo o meu coração para Ele, eu concentro, eu dou meu coração para Ele. Porque quando é que eu dou meu coração para Deus? Quando é que eu exponho meu coração para Deus? Não é quando eu estou distraído com as coisas do mundo, é quando eu paro e começo a me dedicar só a Ele. Aqui não tem lugar para WhatsApp, não tem lugar para problemas, para preocupações, ansiedade. Aqui é só eu e Ele, ainda que seja apenas uma hora. Só eu e o Senhor, eu exponho meu coração. E enquanto eu estou adorando o Senhor, Ele vai plantando sementes nessa terra. Sabe qual é o resultado? Essa semente vai nascer e vai dar fruto. Sabe qual é o resultado? Amor, paz, longanimidade, benignidade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. O que é isso? São atributos que só Deus tem. Quem é bom se não só Deus? Quem ama se não só Deus? Deus é amor. Quem tem paz se não somente Deus? Quem tem paciência, de fato, de verdade? Pastor Moisés foi o mais manso do mundo. Eu acredito que ele tinha muita paciência, mas teve um momento que ele meteu a vara na rocha, gritou com todo mundo, ficou zangado. Só tem uma pessoa que pode ser paciente, pode ser mansa de verdade. Quem foi? Aquele que ficou na cruz até a última hora, não desceu da cruz, não zangou com ninguém. E pelo contrário, na hora que ele estava sendo criticado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, quando eu nutro comunhão com Ele, tudo isso que é a essência dEle, são sementes jogadas no meu coração. E daqui a pouco, meu irmão, daqui a pouco, a sua esposa vai perceber que você tem mais paciência agora. Seus filhos, sua família vai começar a perceber que tuas atitudes estão diferentes. Você está quase um semi-anjo. Por quê?
Porque todo adorador passa a se parecer com aquele a quem ele adora. Pastor, não tem outro caminho não? Mostra pra gente aí, me dê um bocado de livro para ler, para ver se eu... Não tem outro caminho não, o caminho é a adoração. Vida de piedade com Deus, leitura da Bíblia, meditação na Bíblia, joelho no chão, jejum, vigílias, deixar algumas coisas para estar só com Ele, e isso vai transformar você numa pessoa diferente, parecida com Deus. Porque quem é parecido com Deus é diferente do mundo, amém? Amém! Então todo cristão que se preze, ele assume uma vida de devoção a Deus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores que viveu no século XVIII, ele dizia: quando os membros de nossas igrejas demonstrarem o fruto de verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando qual a árvore que produz esse fruto. Quando começarmos a ser um povo que realmente flui nessa semente de piedade, o mundo vai querer saber onde é que você está encontrando isso. Aí você vai dizer: lá na igreja do avivamento. Amém? Ele dizia também: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. O crente que é derrotado na oração, que não consegue orar, que não consegue buscar Deus, ele não flui em nada. Tudo que ele faz, ele percebe que é só carne, que é só esforço pessoal, não flui nada aí de Deus. Jesus não vem buscar uma igreja para morar no céu, ele vem buscar uma igreja que já está vivendo com ele na terra. Pastor Zezinho Siqueira. Leonardo Ravenhill, ele disse: nunca estamos tão vivos como no instante em que nos relacionamos com Deus. Quem se relaciona com Deus é tão vivo quanto Ele. A.W. Tozer, ele disse: na maioria dos lugares é difícil conseguir levar alguém a uma reunião da qual a única atração é Deus. Se referindo aos ambientes onde a prioridade é a oração, a adoração. Por isso nas vigílias vem pouca gente. Porque a vigília, a atração é só Deus, é buscar Deus. Graças a Deus, o culto de avivamento, na quinta-feira aqui, que é um culto caracterizado mais para culto de oração e tal, está virando o culto de domingo, parecido com o culto de domingo. Domingo, quinta-feira aqui, parecia domingo aqui. Está vindo o povo buscar Deus. Eu louvo a Deus. Porque eu vivi um tempo de sequidão em outro ministério, onde os cultos de oração tinham o pastor, a esposa, os filhos e mais umas 3 pessoas. Ninguém gostava de orar. O povo naturalmente não gosta de buscar Deus. Leonardo Ravenhill vai falar bastante sobre isso. David Wilkerson também falou bastante sobre isso. Quer conhecer uma igreja? Vai no culto de oração. As igrejas de 5.000 pessoas, no culto de oração não tem 30 pessoas. 5.000 pessoas. Não tem 30 pessoas nos cultos de oração. Por quê? Porque as pessoas não são motivadas a buscar a Deus. Mas aqui está diferente, aleluia. O povo está vindo nas quintas-feiras, está vindo buscar Deus. É o Espírito Santo que está atraindo. Venha mesmo, irmão. Mostre para você mesmo, mostre para o mundo e deixe claro para Deus que você o ama mais do que qualquer coisa nessa terra. Aleluia! Jesus disse que Deus está buscando um tipo de gente. Está em João capítulo 4, 23. Ele fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Oh, gente, Deus não sabe onde é que está todo mundo, não sabe. Mas adorador mesmo, Ele está procurando de candeia. Quem é adorador aí, diz amém. A igreja do arrebatamento é a igreja da adoração. Seja um adorador. E a segunda missão da igreja é servir a sociedade, tocar a sociedade, tocar o seu semelhante, por meio da evangelização, do evangelismo. A ação social é um braço disso também, mas nós precisamos nos despertar para evangelizar mais, porque a igreja do arrebatamento, ela se preocupa em fazer a vontade de Deus. Eu posso ouvir amém?
Você vem e evangeliza no domingo de manhã, você evangeliza levando o povo para casa de oração, trazendo o povo para a igreja, e quando você estiver no seu dia a dia, evangeliza as pessoas com quem você está conversando. Porque tem alguém perto de você que está quase se convertendo, só falta você dar um soprinho, uma inspiradazinha, e essas pessoas vão se converter. Amém? Então a igreja do arrebatamento, ela se preocupa em fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus está revelada lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? É que todos os homens sejam salvos. Deus quer que Teresina se converta, Deus quer que o Piauí se converta ao Senhor. Então a igreja que ignora a situação dos perdidos lá fora, há muito tempo perdeu a comunhão com Jesus. Todo avivamento da história que aconteceu, desperta a igreja para os perdidos. Todos os avivamentos, se você vai estudar os avivamentos, você vai perceber que o que sempre foi comum nos moveres de avivamento, em toda a história, é que os avivamentos geram conversão de almas. Os avivamentos resultam salvação de perdidos. O avivamento de Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu, em um dia, numa pregação, quase 3.000 almas se converteram. Daqui a pouco já passa para 5.000 almas, e Jerusalém inteiro começou a ser alcançado. Daqui a pouco os cristãos começaram a ser perseguidos, e aí Filipe vai para Samaria, a cidade inteira se converte, e aí eles começam a fazer missões, saindo por toda a terra, pregando o evangelho. O apóstolo Paulo, o Saulo se converte em apóstolo Paulo. Quem não assistiu o filme, vai assistir, é um filme maravilhoso. E você vai perceber que o apóstolo Paulo na Bíblia saía, não conseguia ficar parado, ele saía pregando e levando o evangelho, e chegou até Roma. Porque o avivamento impulsiona os cristãos a pregar o evangelho e evangelizar. O avivamento do tempo de João Wesley, no século XVIII, na Inglaterra, a igreja estava morta, punhadinho de gente nos cultos, nas paróquias, porque naquele tempo, a igreja reformada, elas ficaram com as paróquias, elas não foram construir prédios, elas ficaram com as paróquias. Cidades inteiras, as igrejas foram reformadas, padres viraram pregadores do evangelho, cristãos, bispos, pastores, ficaram com as paróquias. E nesse tempo, no século XVIII, na Inglaterra, a igreja estava morta. As pessoas saíam de dentro da igreja direto para os bares, para os prostíbulos, para as boates. Deus levanta João Wesley para pregar uma palavra de arrependimento, uma palavra ardente, e o Espírito Santo começou a trazer as multidões para as ruas, para as praças, onde João Wesley pregava, porque todo avivamento vai gerar arrependimento de alma, salvação dos perdidos, amém? Nos tempos de Charles Finney, os ambientes não cabiam, não importava o tamanho dos galpões onde ele pregava, estava lotado, e lá fora tinha um número maior de pessoas, porque o Espírito Santo atrai os perdidos. O avivamento de Gales, se você estuda a história, você vai perceber que alguns jovens começaram a orar e buscar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, num período de menos de 3 anos, 100.000 almas se converteram no país de Gales. 3 anos, menos de 3 anos. Não eram pregadores formais, teólogos, não, eram jovens missionários, pregadores ardentes, que onde eles iam, o Espírito Santo começava a salvar as pessoas. O avivamento da Rua Azusa, passavam milhares e milhares de pessoas semanalmente naquele lugar. Elas se convertiam e já saíam para os outros lugares pregando o evangelho. O Brasil, a parte pentecostal, a parte de avivamento da igreja do Brasil, tem semente lá da Rua Azusa. Em 1906, Bogotá, 25 anos de avivamento, aquela cidade está sendo transformada. Igrejas pequenas, lá são igrejas de 5.000, 10.000 pessoas. Igrejas normais, 15, 20 mil pessoas. Nós saímos, por exemplo, foi nesse ano passado, de 2016, nós fomos na igreja, na outra igreja, não foi? Saímos do Congresso de Avivamento, agora nós estamos indo em 2018, em quase 20 pessoas, em nome de Jesus, amém? Vai ser poderoso, vai ser tremendo, graças a Deus, o povo está se inspirando para buscar o avivamento. Agora em 2017, foi em 2017, nós saímos lá do Congresso de Avivamento, eu escutei uma notícia que essa igreja está com mais de 100.000 membros. A Igreja Centro Mundial de Avivamento está com mais de 100.000 membros. Tem 3 cultos por domingo. Cada culto, mais de 20.000 pessoas.
Presta atenção. Aí nós saímos do congresso de avivamento, que a gente não viu o final do povo. Aí nós fomos numa igreja, considerada uma das igrejas normais lá. 30 mil pessoas na igreja. Aí o templo cabe 3.500 pessoas e tem mais overflow, né, 2 salões grandes que ficam pelo telão. E a fila de gente para entrar no culto, que é de 1 hora. O culto só pode ser 1 hora. É igual os cultos aqui, né? Começa na hora, termina na hora. Profetiza, igreja. Então lá começa 1 hora. Então todo mundo entra por uma porta. Terminou o culto, todo mundo sai por uma porta. Daqui a pouco começa a entrar o outro. Tem 2, 3 filas maiores lá fora. O povo espera 1 hora em pé para terminar um culto. E são 8 cultos por domingo. O que é isso, pastor? É uma cidade que experimentou o avivamento. O resultado, salvação de milhares de almas. Assim vai ser em Teresina. Não é só o avivamento cristão que vai crescer, não. Você vai ver igrejas que estão lá nas esquininhas, lá nos bairrozinhos, lá escondidos. De repente, pau! Vão explodir, vão crescer. Os pastores não vão dar conta de tanta gente se convertendo. Porque quando o Espírito Santo visita uma comunidade, ele não visita para abençoar apenas uma denominação. Ele visita para abençoar o corpo de Cristo, abençoar a cidade. Então, vai ter pastor que vai correr com medo das multidões, que não vai dar conta. Deus vai salvar as almas em Teresina. Deus vai salvar as almas. Quando eu passo de frente ao Albertão, eu passo estendendo as mãos, dizendo: Senhor, em breve nós estaremos com esse local lotado de gente e com um número 4 vezes maior fora para esperar a primeira reunião, porque não vai haver galpões, lugares de eventos em Teresina que vai caber tantas almas. Oh, aleluia! Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor vai quebrar castanha na testa de muita gente que me escuta desde o começo da igreja e fica assim: meu Deus, será mesmo, será mesmo? Deus vai quebrar castanha na tua testa e você vai ser um dos avivalistas que Deus vai usar para ganhar essa cidade. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? A igreja do arrebatamento, a igreja do avivamento, ela pensa em almas, ela ora por almas. Sexta-feira aqui na vigília terminou, a energia faltou e nós aqui suando a camisa no calorzão, orando pelas almas, orando pelas vidas. Eu tenho certeza que vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai começar a pegar no colarinho das pessoas e vai trazer de uma por uma para cá. E nós vamos começar a ver 150 pessoas chegando, 200 pessoas chegando, porque eu sei que o terreno que Deus vai nos dar aqui por perto, o galpão para 5, 10 mil pessoas, logo vai ser construído. E Deus vai começar a enviar, igual as codornas no arraial dos israelitas. O Espírito Santo vai soprar e vai vir a tua família inteira, a tua família vai trazer mais pessoas. Nós vamos ver Teresina se prostrando diante do Senhor Jesus. Vai se converter o macumbeiro, o feiticeiro, o satanista, vai se converter pastor desviado, vai se converter os padres, as freiras, as beatas, os empresários, os mendigos, os ateus, vai se converter todas as famílias de Teresina. Aleluia! Aleluia! Nós vamos ter algumas igrejas poderosas lá em Timon, cada uma maior que a outra. Quando for no domingo, nós vamos ver 20 ônibus, 30 ônibus vindo lá de Timon, trazendo as almas de lá. Vamos ver de Altos, vamos ver de Demerval Lobão, nós vamos ver de União, os ônibus chegando, porque nós veremos Teresina se prostrando diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus vai entrar nos becos e valados de Teresina, através de você. Posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia! Esse avivamento está chegando. Oh, glória! Spurgeon, ele dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão que tem o Espírito Santo, ele tem um encargo dentro dele. Onde ele está, ele faz missão. Tem aqueles que vão fazer missão em outra cidade, em outros países. Mas a igreja em geral, ela é missionária. Aonde você está, você prega o Evangelho e atrai as pessoas para o Senhor Jesus. Com carinho, com sabedoria, com amor. E não na truculência. Mas transforma o seu ambiente de amizade numa igreja. Transforme o ambiente de amizade num púlpito e comece a pregar o Evangelho lá em nome de Jesus.
Então trazer as pessoas para a igreja, evangelizar, mobilizar pessoas para vir para a igreja, forçá-las a vir. Tem uma parábola que o Senhor diz assim, ó, deixa muito claro, force-os a vir, traga a força, convença de tal maneira que ela não consiga resistir. É desse tipo de gente com quem Deus conta para salvar os perdidos que estão caindo no abismo. Posso ouvir amém? Muitos cristãos se esquivam de insistir convidando as pessoas. Elas dizem assim, não, eu vou chatear as pessoas, elas vão ficar constrangidas, eu vou perder a amizade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se preocupe com as amizades que você vai perder. Não se preocupe com as críticas. Não se preocupa se você vai perder a política de boa convivência. Não se preocupe. Porque nenhuma dessas coisas são pior, dói mais, do que ver os teus amigos ardendo no inferno, e quando você chegar lá, você vai ver e vai saber que você poderia ter investido um pouco mais nelas, e elas poderiam ter se arrependido dos seus pecados, e ter sido salvas. Muitos cristãos terão o dedo apontado, o apontar de dedo. Muitos vão dizer assim, olha, eu convivi com você, eu trabalhei com você, passei tantos anos com você, e você nunca pregou o evangelho para mim. Ou então, eu nunca percebi que você se preocupava comigo. Você falava como se fosse falando uma coisa qualquer. Você não insistiu comigo. Se você tivesse insistido um pouquinho mais, eu teria dado ouvidos a você. Em nome de Jesus, eu profetizo que nenhum de nós que estamos aqui ouviremos isso de ninguém, porque nós vamos aproveitar toda a oportunidade. O apóstolo Paulo diz, prega o evangelho em tempo e afora de tempo. Posso ouvir amém? Muitos vão dizer por aí afora, quando chegar lá naquele dia, Senhor, se eu soubesse que era tão real, se eu soubesse que era dessa maneira, eu teria movido céus e terras para conquistar mais uma alma, principalmente as pessoas que estavam perto de mim. E eu vou terminar aqui, é de verdade. Um jovem foi sentenciado à morte na América, por algum delito que ele cometeu contra a sociedade. E quando ele estava ali esperando o dia anterior da morte, quando chegou no dia, entra um capelão para prepará-lo para a execução. E o capelão começa a falar com ele, e começa a conscientizá-lo do que ia acontecer. Ele disse, olha, o inferno é real, você vai sofrer no inferno, vai ser queimado pelo seu pecado, morrer sem ir para o céu, passar a eternidade sem Deus, é muito ruim. E o capelão ministrou, falou, e pregou, e aplicou aquele sermão bonito, tentando convencer aquele jovem de se arrepender, para morrer arrependido. E o capelão vira para o jovem e diz, jovem, você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o que realmente estou dizendo? Você entende o valor disso? E o jovem disse, eu entendo, eu estou entendendo tudo que você está falando, estou compreendendo assim, muito claro, eu só não estou acreditando no que você está falando, porque se fosse eu no lugar do Senhor, o jovem falando, se fosse eu no lugar do Senhor, e eu cresce realmente nisso que o Senhor está falando, eu seria capaz de andar, atravessar a América inteira, de joelhos, para tentar convencer uma alma, e eu saberia que teria valido a pena, mas a maneira como o Senhor fala, não me convence, nem o Senhor mesmo acredita nisso. Infelizmente, meus irmãos, é dessa maneira que muitos de nós lidamos com os nossos parentes, vizinhos, que estão caindo, indo para o inferno, na nossa frente, e a gente não consegue sentir nada por elas. Precisamos que o Senhor traga lágrimas aos nossos olhos, sentimento ao nosso coração. Nós precisamos arder em Deus de tal maneira, que quando falarmos de Deus, não venhamos falar como se fosse uma coisa comum. Às vezes vamos evangelizar as pessoas, falar de Jesus para elas, convencê-las de não ir para o inferno, mas ir para o céu, como se estivéssemos convencendo ela de, ao invés de assistir o filme no Cinépolis, ir assistir lá no Teresina Shopping, como se estivéssemos convencendo a uma coisa comum.
parar de morar numa cidade para morar noutra. Nós precisamos ter consciência de que quem morre sem Cristo vai arder no inferno eternamente. Não tem purgatório, não tem arrependimento, não tem mais nada a fazer por ela. A Bíblia diz que só vai entrar no céu aqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Caso contrário, serão lançados no lago de fogo. E nós precisamos que Deus reative no nosso coração o verdadeiro sentimento que o Espírito Santo tem para com as almas, para que possamos orar por elas, pregar para elas e transmitir vida. O mundo está perdido, caindo no abismo, e nós, como a igreja do arrebatamento, precisamos acordar para essa verdade e não vivemos como se estivéssemos vivendo uma religião. Não estamos vivendo uma religião, estamos vivendo uma realidade. Jesus está voltando. E se eu sei que Ele vai voltar daqui um mês, eu vou tentar ganhar pelo menos uma alma por dia. Se eu sei que Ele vai voltar daqui uma semana, eu vou transformar a minha vida numa ferramenta para levar o máximo de almas para o céu. Vamos nos colocar de pé. A partir de hoje, mude a maneira de orar pela sua família. Mude a maneira de orar pelos seus amigos, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Mude a maneira de orar. Coloque lágrima aí, coloque sentimento aí, coloque gemido aí, e Deus vai te ouvir. A história diz que Charles Finney, o avivalista americano do século XIX, quando ele orava, transfigurava o rosto, desfigurava o rosto. Ele orava com gestos, com as mãos, com os pés, com o corpo. Jesus nos ensina a orar com esse nível de agonia. Jesus orou tanto, com tanta agonia no Getsemane, pela sua e pela minha alma, que ele suou sangue. Precisamos interceder pelas pessoas e jogar sentimento, até sentirmos o que Paulo fala em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Você está orando pelo seu filho que não é crente ainda? E ora como se estivesse orando para ele passar no vestibular? Está orando pela sua filha, pelo seu filho que não é crente ainda? E está orando para que ele possa ter uma luz para decidir que faculdade vai fazer? Você está orando por alguém que vai para o inferno se não for salvo. E você vai estar no céu, sabendo que ele está no lago de fogo. A igreja do arrebatamento, ela tem um sentimento diferente, eu posso ouvir amém? A igreja do arrebatamento, ela coloca sangue, ela coloca lágrima, ela coloca sentimento, gemido e dor. Você precisa passar horas diante de Deus e dizer: Senhor, eu não te largo até o Senhor me disser que já salvou meu filho, a minha filha, meu marido, minha esposa. Eu não vou parar de orar até ver que o Senhor é Senhor da minha casa, que eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Vele pela sua família, se coloque na brecha. Se Deus até hoje não decidiu salvar essa pessoa por causa do teu choro, por causa da tua petição, da tua insistência, Ele vai mudar as coisas. Os cristãos do arrebatamento, os cristãos do avivamento não ganham vitória com blá blá blá, ganham vitória com o joelho no chão, trancado no seu quarto, fazendo os céus reconhecer as suas verdadeiras petições. E há um caminho de vitória para você. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Todas as vezes que você tirar um tempo especial para orar por alguém que não seja você, Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Você não vai conseguir administrar tantas bênçãos que Deus vai te dar, porque eu sei que a partir de hoje vai ter gente que vai passar 3, 4 horas trancado no quarto, clamando, definindo a salvação da família inteira. Vai colocar a lista de cada um e não vai parar de orar até todos estarem aos pés de Jesus. Eu não creio no crescimento de igreja por estratégia,
por esforço humano, vamos aqui fazer meta, não. Eu creio no crescimento da igreja pelo poder do Espírito Santo. Quando a igreja ora, se quebranta. Quando a igreja toca a porta do céu, para que Deus salve. E as multidões, elas vêm como resultado do poder, do sopro do Espírito Santo. Feche seus olhos, levante as mãos. A primeira oração é para que o Senhor nos transforme em verdadeiros adoradores. Você vai ter que sair da sua superficialidade. Você vai ter que sair da religião e entrar na realidade. Você vai sair daqui um adorador do Senhor, conectado nele, em espírito e em verdade. Com ou sem o culto, com o pastor Zezinho perto ou não, com o pastor fulano de tal perto ou não, você vai ser um adorador. Com aquele irmão de oração, aquela irmã de oração perto ou não, você vai continuar sendo um adorador, porque você não depende de pessoas para adorar a Deus, você depende de Jesus, e Jesus já abriu o novo e vivo caminho pelo sangue dele. Você tem acesso livre para ser um adorador. Senhor, em nome de Jesus, transforma essa igreja numa igreja adoradora, porque a igreja do arrebatamento é aquela igreja que adora o Senhor, aquela igreja que não perde a imagem e semelhança do Senhor, aquela igreja que não toma a forma do mundo, mas que tem a imagem e semelhança de Deus, pela devoção, pela vida piedosa, pela vida de adoração, Senhor. Leva o teu povo para o quarto, leva teu povo para a leitura e de meditação na palavra. Leva teu povo para experiências poderosas. Faz o teu povo ver anjos, Senhor. Faz o teu povo experimentar a luz raiando dentro do seu próprio quarto. Faz o teu povo experimentar uma voz mansa e suave no seu interior. Faz o teu povo experimentar a tua companhia como os discípulos no caminho de Emaús. Faz, Senhor, essa igreja experimentar o que Saulo experimentou no caminho de Damasco. Senhor, leva essa igreja a uma profundidade contigo. Transforma os homens dessa igreja em verdadeiros sacerdotes, que sabem adorar a Deus, que tira tempo para Deus, que abençoa a sua própria casa com uma vida de adoração. Transforma essas mulheres em intercessoras, em mulheres de adoração, mulheres que passam tempo no quarto e que ajudam o marido a levar a casa, a vida espiritual do lar, por uma vida de devoção. Ensina teu povo a orar. Ensina teu povo a te clamar, a te buscar, a andar contigo de mãos dadas, em comunhão com o Senhor. Tira o teu povo da teoria e joga para a realidade, Senhor. Quantas pregações já ouvimos, quantas palavras fortes temos ouvido neste lugar. Todos que sobem nesse púlpito têm sido usados por Ti para liberar palavras. Se nós como igreja não temos crescido, avançado, a culpa é nossa. Nos perdoa. Nos perdoa, constrange o nosso coração, que a gente não saia daqui, Senhor, com a expectativa apenas de vir na próxima quinta, no próximo domingo, não, que a gente saia daqui na expectativa de amanhã colocar em prática tudo que estamos ouvindo hoje, e nos ajude nisso, que a correria, as atividades e as distrações desse mundo, não sejam suficientemente fortes para nos tirar da concentração de Ti, da Tua presença. Que essa igreja seja uma igreja adoradora, uma igreja encontrada pelo Senhor em Teresina. Se o Senhor está em Teresina buscando verdadeiros adoradores, que aqui o Senhor encontre o teu povo em nome de Jesus. Encontra o teu povo neste lugar em nome de Jesus. Que cada lar seja transformado numa casa de adoração para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar para que Deus nos transforme em agentes de salvação para as almas. Agentes de salvação para as almas. Põe a mão no seu coração agora. Começa a pedir ao Senhor que lhe dê o mesmo sentimento que Ele tem para com as vidas. Às vezes você ora por seus parentes, por pessoas, e você não sente nada. E é importante que o Senhor imprima dentro de você o sentimento dEle. Peça a Ele agora que Ele imprima dentro de você o sentimento que Ele tem pelo mundo, para que você sinta pelo mundo o que Deus sente. Ao invés de você se sentir atraído pelo mundo, que você sinta compaixão do mundo. Ao invés de você se sentir tentado por pessoas, que você sinta amor, paternidade, maternidade pelas pessoas.
compaixão por elas, amor por elas, para perdoá-las e abençoá-las. Senhor, libera o sentimento do teu coração ao coração do teu povo agora. Libera o sentimento do teu coração ao nosso agora, Senhor. Traz compaixão aos corações. Nós não queremos ser indiferentes com a realidade do mundo, com a situação do mundo. Não queremos olhar para o mundo com um olhar carnal, mas com um olhar espiritual. Queremos ver a gravidade do mundo hoje. Queremos ter consciência de que todos que não têm Cristo estão indo para o inferno. E nós somos a resposta para esse povo. Nós somos as pessoas que o Senhor quer usar para amar e tocar essas pessoas e alcançá-las para o Evangelho. Libera, Senhor, revelação. Traz revelação para cada coração. Que a partir de hoje essa mulher ore pelo seu marido de maneira diferente. Que esse marido ore pela esposa de maneira diferente. Que os pais orem pelos filhos de maneira diferente. Que os filhos orem pelos pais de maneira diferente. Traz sentimento. Que essa pessoa ore pelos seus irmãos com o sentimento de Deus. Que teu povo passe a orar pelos amigos com o sentimento celestial e não com o sentimento da carne. Para que cada oração seja absorvida pelo Senhor e atendida pelo Senhor. Porque o Senhor não se compactua com superficialidade, com hipocrisia. O Senhor atende amor. O Senhor atende amor. O Senhor se envolve com amor. Quando uma oração é feita com amor, compaixão, Deus se envolve porque Deus é amor. Deus não se envolve com hipocrisia, falsidade, orações feitas de boca para fora, sem nenhum sentimento. Quando vamos orar pelas pessoas sem sentimento, primeiramente nós precisamos pedir perdão pela falta de sentimento, pela indiferença, e pedir: Senhor, me perdoa por essa petrificação do meu coração, dá-me sentimento pelas almas, me ajuda a interceder pelo gemido do Espírito. Não jogue palavras fora, se certifique de que Deus está ouvindo você. Libera sentimento, Senhor. Nós temos mais de 100 pessoas aqui. Se cada um começar a realmente sentir o que o Senhor sente pelas almas, se cada um começar a fazer a sua missão pessoal, meu Deus, esse lugar não vai caber, não haverá tamanho suficiente para caber tantas vidas que cada um dos teus filhos vão trazer, porque cada um aqui é ovelha, e quem gera ovelha é ovelha. Então abre a madre desta igreja, abre a madre, para que cada um aqui possa agora ser instrumento do Senhor, para atrair os perdidos e trazer para o reino. Eu profetizo que o teu povo vai começar a ganhar gente no meio da rua, no ambiente de trabalho, vão começar a levar pessoas a fazer a oração do pecador, do arrependimento. Eu profetizo que a unção do Senhor cai agora sobre o teu povo. Eu declaro que cai uma unção para atrair os pecadores, para pregar o Evangelho com poder e as pessoas se converterem. Pai, em nome de Jesus, traz esse amor, traz essa consciência, abre os olhos da tua igreja, abre os olhos do teu povo, porque se o Senhor voltar daqui um ano, nós não queremos subir 100 pessoas, queremos subir milhares de almas para o céu. Levante a mão na posição de receber. Mi menor, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Cante olhando para Ele. Cante olhando para Ele. Ele vai te tocar. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Adore o Senhor. Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Com os olhos fechados, perceba que o Senhor tem as mãos furadas.
e que Ele permitiu que suas mãos fossem furadas na cruz por você e por mim. E Ele está dizendo: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não foi para a cruz indeciso. Jesus não foi para a cruz como se estivesse seguindo uma rotina diária. Ele foi apaixonado para a cruz. Porque lá na cruz Ele via você e via mim. E nós podemos diariamente ir para a nossa cruz, pelos perdidos. Quando você ora pelas almas, quando você intercede por outras pessoas, quando ao invés de você estar vivendo a sua própria vida, você está se preocupando com os outros, você está vivendo a sua cruz. O resultado da tua alma vai ser tua família inteira se convertendo. Pessoas vão se achegar a Jesus por causa de você. Eu profetizo que muitos aqui no céu terão um longo tempo para abraçar tantas vidas que vão agradecer pela intercessão e pela dedicação que você teve para salvar suas vidas. Porque a igreja do arrebatamento é uma igreja que se preocupa com os perdidos. Com a mão levantada na posição de receber. Senhor, a mesma unção que o Senhor derramou no dia de Pentecostes sobre os discípulos, que gerou ousadia e poder para ganhar as almas, que essa unção caia sobre cada um aqui agora, em nome de Jesus. Agora, 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 agora. Receba a unção do Espírito Santo. A unção gera ousadia dentro de você, gera amor. Essa unção vai te capacitar a tocar a tua família. A tua família vai olhar para você e vai desejar entregar a vida para Jesus por causa de você. Essa unção vai fazer você refletir Deus, o amor de Deus. Receba, 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 receba! Mais unção, mais poder, mais unção, mais poder. Ele te enche de sabedoria para ganhar as almas. Ele te enche de sabedoria para pregar o Evangelho, para falar da palavra. Ele te enche de sabedoria. Recebe, 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 recebe. Mais. Olha aí, olha aí. Mais. Olha a unção aí. Fogo do Espírito. O Senhor está levantando missionários aqui, pregadores do Evangelho. Ele está transformando você num agente de salvação. Agente de salvação. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Sem esforço humano, a unção do Espírito vai te levar a conquistar multidões. Eu vejo filhos procurando as mães aqui. Filhos que vão procurar as mamães. Mamãe, eu quero, mamãe. Eu quero o que você tem. Eu quero o que você tem. Ora bababa chorobo canta larabachai. Ora canta larabachai. Algumas pessoas da tua família vão começar a sonhar. O Espírito Santo vai levar anjos, vai levar a imagem de Jesus para o coração de pessoas em sonhos. Deus está me dizendo que assim como Ele começou a falar comigo em sonhos, Ele vai falar com alguns parentes de algumas pessoas aqui. As pessoas vão começar a sonhar com o céu e vão procurar você. E você vai ser instrumento do Senhor para trazer essas vidas para o reino. Receba, está aí a unção. Ora bababa chorobo canta larabachai. Xarama canta larabachou. Avivalistas. Deus está levantando avivalistas aqui. Ganhadores de almas. Deus está levantando ganhadores de almas aqui. Pessoas que vão surpreender a própria igreja. Pessoas que são menos prováveis vão começar a trazer dezenas de outros para a igreja. Olha a unção aí. Deus vai levantar mobilizadores aqui. Pessoas que vão alugar vans,
vão alugar micro-ônibus, vão alugar ônibus, eu vejo isso. Pessoas que vão levantar vaquinhas, vão levantar pessoas no bairro, vão começar a trazer ônibus cheios de pessoas para o reino. Deus está despertando gente aqui para fazer coisas tremendas. A unção está caindo. Deus está liberando dons. A igreja vai se surpreender. Você vai começar a ver pessoas fazendo coisas escandalosas pelo reino. Coisas extremas pelo reino. Eu vejo pessoas mudando de carro. Vão comprar carros diferentes, carro que cabe mais gente, porque vão começar a se preocupar com os perdidos. Ah, Jesus. Deus vai honrar pessoas aqui. Deus vai dar mais de um carro para pessoas que vão querer trazer gente, dar carona para gente. Deus vai abrir portas, Vai chegar um tempo que pessoas vão começar a receber portas abertas, receber valores em dinheiro, e elas vão saber que é Deus mandando resposta para ela comprar mais um carro para a família, para poder trazer mais gente para a igreja. Deus está falando aqui. Vai prosperar algumas pessoas. Tem gente que vai comprar micro-ônibus, tem gente que vai comprar van, não é para usar no dia a dia, é para nos dias de culto trazer muita gente para a igreja. Deus vai prosperar muita gente que Deus vai começar a usar, a despertar nessa área. Vai haver um movimento de salvação de almas, um movimento de salvação de vidas, que as pessoas serão impulsionadas por Deus como bons samaritanos, para trazer pessoas para serem curadas aqui dentro, para serem salvas aqui dentro. A unção está aí. A unção está aí. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo essa unção sobre a minha vida. Obrigado, porque o Senhor me salvou. E como gesto de gratidão, eu quero dedicar minha vida para salvar outras pessoas. Põe a mão no coração e feche os olhos. As duas missões da igreja: adorar a Deus em primeiro lugar, segundo, salvar as almas. Se você está aqui nessa noite e não é salvo ainda, você sabe disso.